Comissões apuram denúncias de irregularidades na realização do teste do pezinho. CPI vai vistoriar hospitais para apurar quantidade de leitos disponíveis na rede pública do estado. E supermercados podem passar a oferecer sacolas reutilizáveis para os consumidores. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. As comissões de saúde e da pessoa com deficiência da Alerj querem instalar uma CPI para apurar denúncias de diversas instituições sobre problemas na realização do teste do pezinho, como atraso nas entregas dos resultados, a falta de qualidade na realização dos exames e desvio de recursos públicos. O teste do pezinho é realizado em bebês para detectar doenças raras precocemente e agilizar o tratamento adequado, conforme explica o presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, vigente no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, contempla 6 doenças e elas têm gravidades diferentes e urgências diferentes. Umas podem levar à morte, até no primeiro mês de vida, primeiros dias de vida, e outras, evidentemente, têm um curso mais lento, mas também causando sequelas graves. O recomendável é que, já a partir do 3º dia de vida, o teste pode ser colhido, e preferencialmente dentro da primeira semana. Não pode haver atraso, não pode haver negligência com relação a esse prazo. Segundo denúncias, em 2017, mais de 104 mil crianças ficaram sem o resultado do teste do pezinho realizado pelo SUS. Em comparação com dados internacionais, deste total, cerca de 400 crianças que nasceram com algumas doenças perderam a chance de iniciar o tratamento. Nessa cota de mais de 100 mil crianças, com certeza, em torno de 400, teria uma das 5 patologias investigadas, tá? Algumas delas são mortais, outras delas causam deficiência, retardamento no desenvolvimento, mas elas não são letais, elas não matam rapidamente. Só que existem algumas, como a fibrose cística, que a criança pode morrer em menos de um ano. A representante da Secretaria Estadual de Saúde, que preferiu não dar entrevista, disse que os resultados dos testes estão sendo entregues sem atrasos e que a única dificuldade é encontrar as crianças que mudaram de endereço. Mas, segundo a representante da Associação das Mães Metabólicas, esta afirmação não condiz com a realidade. Se os exames foram feitos, e tiveram resultados positivos, cadê esses pacientes? Quem tem que buscar, o serviço de busca é do Estado, né? E o Estado não fez nenhum serviço de busca até hoje, pela mídia e tudo, falando, se você fez o teste do pezinho num ano tal e não teve o resultado, procure o resultado. Para o presidente da Associação de Fibrose Cística do Rio de Janeiro, os problemas relacionados à realização dos testes do pezinho são recorrentes. Se descobriu então que esses testes estavam realmente parados na IED desde junho de 2016, se prometeu que se contrataria a APAE para resolver isso e a gente ainda vê alguns problemas, muitos problemas nos exames, com atraso na entrega desses resultados e com a pouca identificação de crianças. O presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco, quer instalar uma CPI em conjunto com a Comissão de Saúde para apurar todas as denúncias. Nessa audiência, a gente detecta informações que se equivocam, ou seja, denúncias de não fornecimento dessa triagem, de não atendimento e, obviamente, o não atendimento das crianças. De quem é a culpa? A culpa é do IED, a culpa é da APAE, ou a culpa é do Estado, que não potencializou os seus institutos para realizar o exame. E aí, por essa razão, eu estou propondo uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque é recurso público, é muito dinheiro para o IED, é muito dinheiro para a APAE, e se tem dinheiro público e não está salvando vida, nós precisamos ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se houve crime, se houve desvio e, obviamente, retornar o serviço. O deputado Dr. Julianelli, que presidiu a audiência da Comissão de Saúde, disse que muitas informações estão desencontradas e que as denúncias precisam ser apuradas. O que nos cabe aqui é garantir a continuidade da luta. Se possível, acredito que o melhor caminho é a CPI. Mas se não for assim, porque não depende só de mim,
será por outros meios, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. O fato de ser deputado e médico coloca sobre mim uma responsabilidade, acredito, muito maior que em outros que não são médicos, porque existe também o fato de conhecer o que representa uma falha nesse sistema que a gente discutiu aqui. A Comissão Especial da Alerj, que analisa a quantidade de leitos nas unidades hospitalares credenciadas ao SUS, vai convocar os secretários de saúde do Estado e dos municípios do Rio para fazerem um levantamento detalhado do número de vagas disponíveis na rede pública do Estado. Visitas aos hospitais credenciados também serão agendadas pela comissão. Nós temos um projeto de lei que pede essa transparência dos leitos credenciados, né? E até hoje a Secretaria Estadual não colocou, não disponibilizou no site esses dados. A população tem que ter conhecimento, né? Não está na mão de nenhum político, nenhum deputado, ninguém pode, quem conhece deputado, alguém pode ligar para pedir para uma transferência. Isso é um absurdo, a gente não pode escolher quem vai viver, quem vai morrer. Então o que a gente quer é isso, é transparência. Vamos pedir à Secretaria Estadual de Saúde e às secretarias municipais também que disponibilize o número de leitos SUS credenciados, né? E a partir daí nós vamos fazer visitas nas unidades. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico debateu nesta quinta-feira o avanço de inovações tecnológicas nos municípios do estado. Integrantes da Câmara de Tecnologia deram sugestões para que a inovação tecnológica seja uma realidade no estado. Para o diretor do Instituto Teotônio Vilela, é necessário envolver a educação básica e média no desenvolvimento de inovação tecnológica. Na medida em que a universidade termina a graduação, o pessoal de médio está chegando. E o pessoal de ensino básico está chegando no médio. E aí você corta a integração a médio e longo prazo. O que significa a integração? A gente está muito atrasado no Brasil em matéria dessa integração. Porque a gente imagina que cursos vão suprir as demandas da indústria. Isso não existe. O que vai suprir as demandas da indústria são competências. A analista de políticas públicas do Sebrae disse que a instituição realiza desde o ano passado o programa Cidade Empreendedora, que tem como objetivo a transformação local através da implantação de políticas de desenvolvimento em eixos como compras públicas, desburocratização, inovação e sustentabilidade. No primeiro ciclo, a gente tem a desburocratização na abertura de empresas, a gente tem o microempreendedor individual, a gente tem as compras públicas e alguns outros critérios. No segundo momento, quando a gente acha que o nível de maturidade para receber novas temáticas desse município já está maior, a gente chega com 2 novos eixos, que é a sustentabilidade e a inovação. E a gente acha que esses 2 novos eixos eles não podem andar de forma dissociada, que a gente tem que fazer inovação sustentável e a sustentabilidade tem que ser uma forma de inovar. O representante da Secretaria de Indústria Portuária de Maricá disse que com a construção do porto no município, as secretarias do governo estão estudando a implementação de novas tecnologias para o setor. A gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Educação, nessa integração globalizada, para poder permitir com que a gente estabeleça os critérios que vão ser adotados primeiro, para que a gente não tenha só a inovação, mas que a tecnologia seja o primeiro elemento e de que forma a gente vai tratar na cidade. Porque não adianta a gente ter a tecnologia e simplesmente trazer uma nova tecnologia e desenvolvê-la na cidade, se isso não for para poder privilegiar os munícipes, não só de Maricá, mas de todas as cidades que vão ter ao entorno. A subdiretora do Fórum disse que é necessário discutir o marco legal da ciência, tecnologia e inovação aprovado na Alerj e debater o assunto com gestores públicos. O que a gente pôde tirar dessa reunião é a necessidade de discutir a legislação, o marco legal que precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa, apresentado pelo governo à Assembleia e aprovado, e de que maneira a gente vai envolver as cidades nessa discussão. E a gente trouxe também algumas outras informações importantes que a gente vai avançar, que é justamente o debate com os gestores públicos sobre o tema da inovação. Supermercados podem passar a oferecer sacolas reutilizáveis para os consumidores. Veja agora com a repórter Fernanda Nogueira os projetos discutidos no plenário.
Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Cidinha Campos, que cria o programa de atendimento ao ostomizado. A ideia é ajudar os pacientes que utilizam bolsas de colostomia nos cuidados diários, como higienização, além da adaptação e reabilitação necessárias. O programa também prevê a entrega de um kit de placas e bolsas por paciente a cada 3 dias. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Todas as pessoas que façam uma colostomia ou ileostomia saiam do hospital com orientação e com a certeza de que o Estado vai dar a elas o atendimento necessário, ou seja, as bolsas de colostomia ou ileostomia. A deputada Cidinha também quer alterar a lei que obriga estabelecimentos que vendem lâmpadas fluorescentes a colocar lixeiras para a coleta dos objetos descartados ou inutilizados. A matéria faz uma adaptação para que a penalidade aplicada aos que descumprirem a lei seja fixada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A proposta foi aprovada em primeira e retorna à pauta em segunda discussão. O plenário aprovou a prorrogação por 60 dias da CPI que investiga irregularidades no setor de transportes do Estado. O nosso objetivo é tentar alargar o mais que for possível o espectro de participação efetiva de todos. Inclusive, nós temos que dar uma atenção quase que especial aos usuários, a representação deles, assim como também a representação dos trabalhadores do sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Já o deputado Carlos Mink quer alterar a lei da substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. O parlamentar quer substituir sacolas descartáveis pelas reutilizáveis. A proposta também especifica a resistência mínima do material de que serão feitas as sacolas retornáveis, além de dizer que elas podem ser distribuídas gratuitamente ou ao custo de 6 centavos por unidade. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Um material duro pode ser até plástico, papelão, mas em vez de ser uma vez e jogar no meio ambiente, ela vai ter que segurar 10 quilos e tem que ser reutilizada 80, 100 vezes. Isso vai tirar 3 bilhões de sacolas plásticas por ano do meio ambiente. O Rio de Janeiro pode ter um código ambiental. O projeto dos deputados André Correia, Samuel Malafaia e André Lazzaroni atualiza e reorganiza a legislação sobre o tema, além de estabelecer a estruturação técnica. A ideia é exercer o controle das questões ambientais e facilitar o acesso da população aos direitos e deveres em relação ao meio ambiente. O texto recebeu 92 emendas. O metrô do Rio pode passar a vender bilhetes em terminais instalados em locais de fácil acesso para os turistas. O projeto do deputado Felipe Soares foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Paulo Ramos quer que as concessionárias de transporte público intermunicipal e as de serviços públicos de transporte aquaviário, metroviário e ferroviário coloquem painéis em terminais e estações com informações sobre vagas de emprego. O descumprimento da regra pode levar a multa. A matéria foi aprovada em primeira discussão. É uma contribuição que pode ser dada, não acredito que vá onerar tanto assim, eu acredito que é uma forma de manter a informação, que as pessoas se capacitem a conhecer a realidade e, ao mesmo tempo, buscar a solução dos seus problemas. A questão do emprego é uma questão muito dramática, estamos vendo aí milhões de desempregados. É uma forma de tentar colaborar. Os automóveis e veículos de transporte de passageiros devem ter entre os equipamentos de segurança de uso obrigatório coletes de sinalização refletivos para que sejam usados em situações de emergência. Quando o veículo for de transporte de passageiros, a empresa responsável deve fornecer os coletes aos motoristas. A proposta do deputado Paulo Ramos foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. O colete reflexivo é uma forma de proteção. Lamento muito que não tenha havido uma compreensão, né? Não em relação à intenção, mas ao alcance do projeto. De qualquer maneira, foi aprovado com algumas modificações. Vamos ver se faz uma experiência e se reduz o número de acidentes nas estradas, especialmente à noite.
A lei que concede isenção de IPVA pode ser ampliada. Os deputados Tiago Pampolha, Chiquinho da Mangueira, Edson Albertassi, enfermeira Rejane, Jânio Mendes, Lucinha, Luiz Martins, Paulo Ramos, Zaqueu Teixeira, Tia Ju, Dionísio Lins e os ex-deputados Dr. Sadinoel, Farid Abrão e Rafael do Gordo querem incluir no benefício as motocicletas que servem para as atividades de mototáxi, motoboy ou motofrete. O texto recebeu 2 emendas. Eles são trabalhadores, precisam desse instrumento para ganhar o seu ganha-pão e, na verdade, ainda temos um problema gravíssimo, que muitas são as vezes que eles são roubados. Ou seja, vai fazer a entrega de uma mercadoria ou vai entregar uma correspondência e alguém vai do lado, rende, furtam, roubam, enfim. Eu acho que a justiça, sim, justiça que fizemos para essas categorias que utilizam como meio de trabalho o mototáxi. Já os deputados Felipe Soares e Tio Carlos querem criar o período de capacitação anual dos profissionais de assistência social, saúde, segurança e educação para recuperação, desintoxicação e ressocialização dos usuários de crack. A ideia é oferecer material didático e eletrônico para os agentes que lidam com o problema dos dependentes químicos. O projeto recebeu 10 emendas. A reinserção dessas pessoas na sociedade demora muito e precisa ter exatamente muito cuidado e jeito para lidar com essa situação. Então, nesse momento, se faz necessária essa capacitação para a gente dar cada vez mais a esses servidores técnicas de abordagem que possam realmente representar dentro dessa área uma diferença. O Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de economia solidária. O objetivo é desenvolver empreendimentos e redes de economia solidária com programas, projetos e convênios entre representantes da sociedade civil e instituições do poder público. A matéria dos deputados Zaqueu Teixeira, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Zeidan recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Um conjunto de atividades que hoje representam o sustento de centenas de milhares de pessoas no Brasil todo e podem representar também um dos eixos, de um projeto estratégico de desenvolvimento do Estado, que envolve áreas como a pesca, como artesanato, como agricultura familiar, enfim, como aqueles que trabalham com material reciclável. Ou seja, portanto, é muito representativo do que se pratica no Rio de Janeiro em termos de economia popular e alternativa. Supermercados que vendem óleo de cozinha podem ser obrigados a receber os resíduos utilizados do produto para que tenham a destinação correta. Quem descumprir a lei pode ser multado. A proposta da deputada Cidinha Campos foi aprovada em primeira discussão. Isso vai para o lençol freático, entope esgoto, as estações de tratamento, danifica rios, lagoas, mar. É uma desgraça para o meio ambiente. Então, já existe esse projeto. O que nós estamos ampliando é o benefício do consumidor. Aqueles que vendem óleo têm que disponibilizar um lugar para receber esse óleo de volta. Ou seja, os supermercados que têm aquelas prateleiras enormes, para vender óleo de tudo quanto é marca, vai ter que ter lá no cantinho da garagem um lugar para aceitar esse óleo de volta. E assim, as pessoas que têm boa vontade, que sabem que isso faz mal ao meio ambiente, vão lá e devolvem esse óleo. A deputada Tia Ju quer criar a campanha Não Espere 24 Horas. O objetivo é divulgar a lei que determina a investigação imediata do desaparecimento de crianças e adolescentes após a notificação aos órgãos competentes. Para isso, conselhos tutelares, delegacias policiais, Conselho de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, escolas da rede pública, portos, aeroportos e empresas de transporte público deverão colocar cartazes exibindo o teor da lei. O texto foi aprovado. Eles não precisam aguardar as 24 horas, já não existe mais isso. Assim que der falta da criança, já deve comunicar e buscar os órgãos que vão fazer essa busca ativa dessa criança. Então a gente quer divulgar isso, propagar para que o número de crianças desaparecidas venha caindo cada vez mais. Quanto mais rápido for avisado, mais rápido certamente essa criança vai ser localizada e a gente vai ter aí o resgate de mais uma vida, fugindo de tantas ciladas que o mundo proporciona para as nossas crianças.
O Estado pode ter um Estatuto da Mulher parlamentar e ocupante de cargo ou emprego público. A ideia é criar mecanismos de prevenção, cuidados e responsabilização contra atos individuais ou coletivos de assédio e qualquer outra forma de violência política contra a mulher. O texto foi aprovado em primeira discussão. O espaço ainda é muito masculinizado. Então a gente precisa ter ciência de que existe um crime aí que ainda está um pouco silencioso e que não é trazido à tona, que cai no bolo da Lei Maria da Penha e que não é citado. Por exemplo, as mulheres que são cabos eleitorais, elas sentem uma dificuldade enorme de fazer campanhas de rua pelo fato de ser mulher. Também dentro dos partidos. As mulheres precisam ser olhadas e vistas como candidatas e não simplesmente candidatas mulheres, com recorte de gênero, não tendo os mesmos direitos que os homens. E a Alerj pode criar o prêmio Paulo Freire. O objetivo dos deputados Conte Bittencourt e Eliomar Coelho é homenagear os profissionais de educação de escolas e universidades públicas que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo ações inovadoras para a valorização da educação no Estado. A proposta foi aprovada. É uma justiça enorme. Talvez até o pagamento de uma dívida que esse Estado do Rio de Janeiro deve ao grande educador que foi o Paulo Freire. O Paulo Freire, eu inclusive num dia desses falei recentemente em Nova York, num encontro de educadores, talvez o maior encontro que existe no mundo, né? Fez todo um reconhecimento da importância do que foi Paulo Freire para a educação, não só do Brasil, para a educação do mundo inteiro. O deputado Zaqueu Teixeira quer ampliar a bolsa de auxílio escolar para funcionários da Alerj. O parlamentar quer incluir no benefício o ensino à distância. O projeto de resolução foi aprovado. O ensino à distância, ele veio se adequando à modernidade. Então, o que nós estamos fazendo é reconhecer o ensino à distância também para a concessão do auxílio educação. Porque o nosso auxílio educação, ele exige uma comprovação de frequência. E quem cursa ensino à distância não consegue comprovar essa frequência. Ele comprova a aprovação, mas não a frequência. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.